é efetivar os direitos, então esta dimensão fica muito aquém. Muitos mais criaram expectativas que não são correspondidas. Dos últimos dados a que tivemos acesso, só 36% dos requerentes é que viram reconhecido o estatuto. Destes 36%, só 30% é que teve direito à prestação, ao subsídio previsto. Não se efetivam direitos dos cidadãos com uma mão cheia de nada, não é? Efetivam-se, de facto, com um justo reconhecimento. Vão vestir ali, por favor. Com um justo reconhecimento social e uma proteção adequada. Nossa. Ana, mete as orelhas para dentro do coisa. Por que tiraste as orelhas? Da cá. Isto está a ser muito participado, mas... Peço desculpa. Posso continuar? Digo que sim, não é? O modelo social português depende em grande parte das transferências intergeracionais, nós sabemos disso. As transferências estatais ficam muito aquém, diretas para os cuidadores, e nós entendemos que é necessário que sejam compensadas, ou seja compensado quem compensa as lacunas das políticas públicas, e em grande medida têm sido as famílias em Portugal a fazê-lo. Estas são algumas das preocupações dos assistentes sociais, estando empenhados em garantir que o interesse público seja assegurado e que o reconhecimento social do papel dos cuidadores seja efetivo e devidamente apoiado. Agora para o segundo ponto, tentar ser mais rápida. O segundo ponto que queremos focar é relativo às medidas de apoio e acompanhamento por profissionais de referência previstos na regulamentação da lei. Parece-nos que é no acompanhamento sistemático e individualizado que o Estatuto prevê, portanto agora regulamentado, que está uma das maiores virtudes, que está uma das suas maiores virtudes. A existência de medidas de apoio na promoção de competências, mobilização de recursos, apoio psicossocial, assim como o desenvolvimento de um plano de intervenção específico e, portanto, individualizado, centrado no cuidador, é um avanço no âmbito dos cuidados integrados, intersectoriais, envolvendo profissionais de referência de duas grandes áreas. Aquilo que entendemos do espírito da lei, apesar de não ser claro, porque não são identificados exatamente quais os profissionais, e parecia ser vantajoso que fossem, é que o espírito da lei parece apontar para que seja um profissional de referência da área da saúde e outro da área da segurança social. Ou pelo menos, não entendendo o que é isto, um profissional da área da segurança social, porque existem muitas profissões na área da saúde e na área da segurança social, entendemos que de facto deve ser um profissional de saúde e um profissional da área dita social ou da intervenção social, neste caso parece-nos o mais adequado, um assistente social, atendendo às funções que estão elencadas para este profissional de referência. Sabemos, no entanto, que a integração de cuidados e a intersectorialidade que defendemos coloca inúmeros desafios e está longe de ser assegurada totalmente. Os assistentes sociais têm, por isso, algumas dúvidas e preocupações aqui partilhadas. Não fica claro a que profissionais se referem, parece-nos de facto relevante, uma vez mais, e parece-nos também que devem ser de proximidade estes profissionais, não é? Sabemos que as equipas na segurança social neste momento são cada vez mais reduzidas, isto é uma preocupação que nós temos, são equipas multiprofissionais, portanto não são exclusivas de uma área, e ainda que o estatuto esteja associado à estrutura da segurança social, nós sabemos que há mudanças previstas no próprio sistema de segurança social, e não sabemos até que ponto é que tudo isto está previsto e até que ponto é que pode afetar os recursos humanos que assumem as funções de profissional de referência. A experiência até agora do que conhecemos a nível nacional segue diferentes ritmos, portanto tem sido desigual, é recente a regulamentação, não é? E ainda é muito tenue quanto à implementação das medidas de apoio e de acompanhamento. Já vai acontecendo em algumas zonas do país, pelo que também apuramos, e pelo que apuramos nessas experiências que vêm sendo iniciadas, têm sido indicados como profissionais de referência, essencialmente enfermeiros pela parte da saúde e assistentes sociais, então, pela parte da segurança social. A Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais tudo fará para garantir a qualidade de acompanhamento por parte dos assistentes sociais aos cuidadores reconhecidos pelo Estatuto, mas também,
obviamente, ainda que noutras circunstâncias e através de outras medidas, aos cuidadores que não se enquadrem nos critérios e condições restritas do Estatuto do Cuidador Informal, porque cuidar de quem cuida é um imperativo ético de responsabilidade coletiva e de promoção da dignidade da pessoa humana, da pessoa que cuida e da pessoa cuidada. Muito obrigada. Muito obrigada pelas intervenções que tiveram. Nós neste momento vamos passar à apresentação do trabalho da associação e seguidamente do Estatuto do Cuidador Informal. A todas as pessoas que não conseguiram entrar nesta sessão porque tínhamos limite de participantes, a sessão encontra-se a ser gravada para depois, para o efeito, poder ser disponibilizada para as pessoas assistirem. Então vou partilhar aqui a apresentação. Falando aqui um pouco da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Surgiu de um grupo de cuidadores e ex-cuidadores que em 2016, no encontro em Lisboa, começaram a organizar para lançar uma petição pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, que nesse mesmo ano foi entregue na Assembleia da República. A associação seria registada a 13 de junho de 2018 e, portanto, a sua atividade é recente. Fazendo a cronologia das ações dos movimentos dos cuidadores e das cuidadoras, foi lançada a petição pela criação do Estatuto de Cuidador a 3 de agosto de 2016, com a entrega na Assembleia da República com mais de 14 mil assinaturas em 16 de outubro desse mesmo ano, e foi no seguimento desta petição que o Governo encomendou um estudo datado de setembro de 2017, o qual estimava que a atividade desenvolvida por pessoas em Portugal que cuidam de idosos, de indivíduos com demência ou doenças crónicas e de crianças com patologias graves, valerá cerca de 4 mil milhões de euros por ano. Seguiram-se vários debates no plenário da Assembleia da República, com a apresentação de projetos de lei, e pela primeira vez em Portugal foi realizada uma manifestação pelo Estatuto do Cuidador, pela sua criação a 19 de maio de 2019 e juntou cerca de 150 pessoas. A 5 de julho de 2019, este é o marco, é a aprovação por unanimidade no Parlamento do Estatuto do Cuidador Informal, que viria em setembro de 2019 dar lugar então à publicação da Lei 100/2019, que vai regulamentar as medidas de apoio, os direitos e os deveres das pessoas cuidadoras. Durante esta medida foi implementada uma portaria, 64/2020, que determinou que... peço desculpa, só aqui... Só vou voltar atrás, porque me estão a dizer que não está em modo de apresentação. Peço que me confirmem se já estão a ver. Não. Ainda não? Não está, Liliana. Não está. Como sempre. A minha parece-me que está a compartilhar a tela. Está, mas não está em apresentação. Vê-se os slides só. Ok. Então, vou tentar ainda resolver. Mas... Portanto, não vem na mesma apresentação. Vê-se a apresentação, doutora Liliana. Vê? Vê-se é pequenino. Ah! Vamos a ver. Pronto. Agora já Não, está, agora já vai no segundo slide ou terceiro. Já vai no 1, 2, 3, 4, quinto slide. Pronto, mas já se vê agora. Vê-se muito pequeno. Mas Vê-se ainda muito pequeno. Ok, olha, não consigo resolver assim de imediato, peço-vos desculpa. prossiga que se consegue ver. Vou tentar falar um bocadinho mais devagar então, para poderem acompanhar. Então, estava a falar dos projetos piloto que tiveram uma duração de cerca de um ano e iniciaram-se durante o período da pandemia, portanto em junho de 2020 e ia terminar em maio de 2021.
Durante os projetos piloto foram dada a entrada de 977 pedidos que foram diferidos com subsídio de apoio. Em média, os subsídios de apoio aos cuidadores informais ficou abaixo dos 300 euros, o que faz com que o que nós, por assim dizer, consideremos que são valores muito baixos para aquilo que são as necessidades dos cuidadores informais. E houve aqui, desde maio de 2021, um período de tempo em que não houve regulamentação de nova legislação, o que fez com que as pessoas que tinham entregue os pedidos de estatuto do cuidador informal fora dos 30 conselhos piloto não tivessem acesso, neste caso, acesso à medida de apoio do subsídio. Surge então, em janeiro de 2022, este ano, o alargamento a todo o território nacional através do Decreto Regulamentar número 1/2022, que veio estabelecer os termos e as condições do reconhecimento de estatuto de cuidador informal, bem como as medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas, com extensão ao nível do território continental. Dizer aqui que a região autónoma da Madeira e dos Açores têm estatutos próprios e por isso é que faço esta ressalva. Relativamente à legislação laboral, não existe ainda total regulamentação, não existem ainda medidas de enquadramento para os cuidadores informais não principais, mas surgiu a lei número 83/2021, que ao nível do teletrabalho já permite que por um período máximo de 4 anos seguidos ou interpelados, possa, mediante a atividade que é desempenhada neste caso pela pessoa que é reconhecida como cuidador informal, se for adaptável, poder exercer neste regime. Peço desculpa, realmente a apresentação não quer funcionar. Relativamente aos números sobre os cuidadores informais em Portugal, não existe um estudo aprofundado para a população portuguesa que nos permita conhecer em rigor e em profundidade o perfil e as necessidades dos cuidadores informais. Contudo, a Rede Europeia de Cuidadores Informais, a Eurocares, aponta que em Portugal possam existir 8% de cuidadores informais, ou seja, existirão entre 800 mil e cerca de 1 milhão de cuidadores. 43,8% dos cuidadores presta cuidados durante 13 a 24 horas diárias e 21%, cerca de 21% diz estar 24 horas por dia com a pessoa cuidada, o que é significativo. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde, em 2015, estimava existirem cerca de 110.355 pessoas dependentes no autocuidado no domicílio, das quais 48.500 estariam acamadas. Até à data, os dados registados a de 29 de março de 2022, dá a entrada então de um pedido de 15.824 pedidos, no total de pedidos de reconhecimento de estatuto de cuidador informal, tendo sido deferidos 7.467, um número significativamente baixo comparado com a estatística daquilo que se prevê existir em Portugal de cuidadores informais. Nestes pedidos diferidos, aquilo que já é traçado como perfil é que a média de idade do perfil cuidador informal se situa nos 55 anos, cuidam de ascendentes e descendentes diretos, a pessoa cuidada tem maioritariamente mais de 65 anos, em 64% das situações, e de entre os pedidos diferidos, 60 referem-se a cuidadores informais principais e 40%, cerca de 40% referem-se a cuidadores não principais. Também dizer que os cuidadores são maioritariamente mulheres, com perfil entre os 45 e os 75 anos, sobre os quais recai o peso dos cuidados prestados a pessoas dependentes. No bate-papo nós partilhamos, também temos partilhado no envio às entidades, quer da área social, quer da área da saúde, de um folheto que nós fizemos para divulgar o Estatuto do Cuidador Informal, de como proceder ao recolhimento e também os direitos e os apoios que têm. Neste momento, eu vou passar a palavra à vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, a Maria dos Anjos Catapila, que nos vai falar então sobre o Estatuto do Cuidador Informal e todo o processo legislativo que aqui decorre também até à data atual. Boa tarde a todos. Eu se calhar começaria, depois de tudo o que já foi dito, de tentar aqui clarificar uma situação que eu não sei se é do conhecimento geral, mas é assim, apesar das estatísticas todas dizerem que somos muitos,
em termos daquilo que foi regulamentado e daquilo que está neste momento em vigor, só podem ser consideradas cuidadoras informais e só podem pedir o seu reconhecimento cerca de 160 mil pessoas. Isto tudo porque para ser cuidadora informal neste país nós precisamos de ter pessoas cuidadas que estejam a usufruir de complementos de dependência ou de subsídios de assistência à terceira pessoa. Portanto, notamos logo aqui a priori que há centenas de milhares de cuidadores informais, quer seja por desconhecimento, quer seja porque não podem, não querem, estão a ser excluídos do seu próprio reconhecimento, apesar de continuarem a cuidar. Independentemente disso, e depois de muita luta, conforme já foi dito, nós temos finalmente uma legislação de suporte ao cuidador informal, alargada a Portugal continental e aos concelhos todos. Eu gostava de deixar aqui frisado, e isto é muito importante, principalmente para as assistentes sociais, porque há muito cuidador informal que as procuram e pedem apoio, que não há cuidadores informais nem de crianças nem de velhos. Há cuidadores informais e a legislação abrange todo o tipo de cuidador informal. A legislação foca-se em parâmetros para o cuidador, alguns parâmetros para a pessoa cuidada, mas não põe limites de idade nas pessoas cuidadas. O limite de idade são só para os cuidadores. Portanto, o Estatuto de Cuidador Informal abrange quer cuidadores de crianças, cuidadores de adultos, quer cuidadores de idosos. E esta questão é muitas vezes levantada por algumas assistentes sociais relativamente aos cuidadores de crianças. Portanto, não há limite de idade relativamente à pessoa cuidada. Há um limite de idade para o cuidador. Portanto, o cuidador tem que ter residência legal em território nacional, tem que ter idade igual ou superior a 18 anos, tem que apresentar condições de saúde adequadas aos cuidados a prestar à pessoa que cuida e disponibilidade para a sua prestação. Tem que ter um laço familiar que terá que ir até ao 4º grau de parentesco. Portanto, se não tiver este grau familiar, também não o consideram um cuidador informal. E não pode ser titular de pensão de invalidez absoluta. Isto está a excluir aqui uma série de pessoas, não sei como é que isto vai ser resolvido, mas para todos os efeitos, na regulamentação final, todos os cuidadores que tenham uma pensão de invalidez absoluta e que estejam a cuidar de alguém estão a ser excluídos e não são reconhecidos como tal. Precisam de ainda ter comunhão de habitação com a pessoa cuidada, e esta comunhão de habitação é confirmada pela Segurança Social através do cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Não há nenhum outro documento que sirva ou que vá fundamentar a comunhão de habitação. Tem que prestar cuidados de forma permanente, não pode exercer atividade profissional remunerada, não pode ser titular de prestação de desemprego e não pode auferir remunerações pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. E com isto tudo nós fizemos uma definição genérica daquilo que é considerado o cuidador informal principal. Também há a figura na lei do cuidador informal não principal, e este já pode ter uma morada diferente da pessoa cuidada e pode exercer uma atividade remunerada. Os direitos em termos de medidas de apoio são iguais quer para o cuidador informal principal, quer para o cuidador informal não principal, com exceção do subsídio de apoio, que esse só é atribuído ao cuidador informal principal. A lei também prevê aqui uma série de requisitos relativamente à pessoa cuidada e os mais importantes e que convém fixar mesmo é que não há pessoas cuidadas para haver reconhecimento, desde que não tenham já atribuído o subsídio de assistência à terceira pessoa ou complemento por dependência de 2º grau. Também podem pedir o reconhecimento dos cuidadores que cuidem de alguém com o 1º grau de dependência, mas estas pessoas cuidadas com o 1º grau ficam sujeitas a uma junta médica de avaliação por parte dos serviços de avaliação da Segurança Social para ver a necessidade de cuidados permanentes. E só depois dessa verificação é que é deferido ou indeferido o processo de reconhecimento de cuidador informal. Isto tem trazido aqui algumas
alguns problemas, porque nem todas as juntas médicas se estão a perceber qual é a diferença entre pedir um complemento de segundo grau ou pedir o reconhecimento de cuidador informal, e há muita gente que está a ver indeferidos os seus pedidos de reconhecimento exatamente porque não houve essa distinção ou não está a ser feita essa distinção por parte das juntas médicas. Eu penso que isto é uma situação transitória e que possivelmente num curto espaço de tempo vão conseguir entender que são situações distintas. É assim, nós não tratamos só de pessoas acamadas, o facto de precisar de cuidados permanentes não tem que estar acamado. É muito importante fixar-se que para se pedir o reconhecimento como cuidador informal precisamos sempre do consentimento da pessoa cuidada. Este consentimento, de acordo com a regulamentação atual, pode ser feito pelo próprio no impresso em que se faz o pedido de reconhecimento, se for pelo próprio, sem ser presencialmente nos serviços da Segurança Social, é importante que o médico assistente da pessoa cuidada passe uma declaração que ateste que a pessoa tem condições cognitivas para prestar esse mesmo consentimento. No caso das pessoas não terem já condições cognitivas para prestar o consentimento, é exigido que se trate do maior acompanhante. Não é preciso que o processo chegue ao fim, mas com o pedido de reconhecimento do cuidador é preciso entregar o comprovativo em como se está a tratar do maior acompanhado e depois temos um ano para apresentar a sentença final. Aqui é onde causa imensos problemas e onde acabam por haver imensos indeferimentos. Eu penso que é cerca de 50% dos indeferimentos, porque as pessoas ainda não entenderam que o consentimento da pessoa cuidada é importante para o processo ter continuidade. E a maior parte dos impressos acabam por ir sem ter essa assinatura ou sem ter a declaração do médico assistente ou inclusivamente sem tratarem do maior acompanhado. Em termos de reconhecimento do cuidador, isto são mais ou menos as formas genéricas. Claro que o reconhecimento do cuidador cessa quando a pessoa falece, ou então quando se cura, apesar de haver poucos casos, ou então quando deixar de trabalhar, quando deixar de morar em território nacional. Em termos genéricos, que direitos é que os cuidadores têm perante agora a regulamentação final? Portanto, isto já foi falado aqui pelas diferentes ordens. Passam a ter direito a profissionais de referência, que são da saúde e da segurança social. Nós não sabemos como é que isto vai ser implementado, porque as medidas de apoio, tanto quanto sabemos, não estão a ser implementadas. Os cuidadores já reconhecidos têm a meia dúzia de contactos telefónicos por parte da segurança social, mas a partir daí ainda não tem medida nenhuma implementada. Para além dos profissionais de saúde de referência, e aqui convinha se calhar explicarmos que o grande objetivo era apoiar o cuidador e não a pessoa cuidada. Portanto, a ótica desta regulamentação tem muito a ver e só a ver com o cuidador informal. Claro que o cuidador cuida de alguém e tudo o que aconteça à nossa pessoa cuidada vai se refletir no próprio cuidador. Mas aqui o grande objetivo é perceber o desgaste do cuidador, a capacitação do mesmo, se tem formação ou não para cuidar, quais são as necessidades básicas, e é este conjunto de atuações que se precisa e precisamos que deem apoio ao cuidador. E depois também não houve aqui cuidado em se diferenciar quem cuida há imensos anos e quem começa a cuidar neste momento. E há uma certa indignação dos cuidadores que já cuidam há 10, 15, 20 anos, porque acham que a capacitação não lhes faz falta e a formação não lhes faz falta, e possivelmente vão ter as mesmas equipas de referência que todos os outros que começam neste momento. Mas pronto, é o que está legislado neste momento. Veremos se um dia isto pode ser alterado e modificado e pelo menos ser aplicado a cada um dos cuidadores pontualmente de acordo com as suas necessidades mesmo. Depois temos ainda direito a grupos de autoajuda, formação e informação, apoio psicossocial, descanso do cuidador informal e subsídio de apoio ao cuidador. Eu se calhar falaria aqui, os grupos de autoajuda, a formação e informação e o apoio psicossocial, fica-nos a grande questão e a grande dúvida que também já foi levantada aqui,
como é que vai ser feito, por quem é que vai ser feito, uma vez que os profissionais neste momento que constam na área da saúde não serão os suficientes certamente para nos dar o apoio que fazem falta. Depois fica o descanso do cuidador, que ainda não tem regulamentação final e nós não sabemos como é que vai funcionar nem que custos vai ter. Portanto, se é através das unidades de cuidados continuados, quanto é que iremos pagar, sabemos que é por 30 dias, também sabemos que é preciso o consentimento da pessoa cuidada, o que vai dificultar um bocado este processo todo, pelo menos em alguns casos, mas não sabemos que custos é que nos vão ser imputados, porque ainda não tem regulamentação final por parte dos ministérios respectivos. Agora, como já temos um governo constituído, esperemos que isto seja rápido e que venha cá para fora. E depois temos aqui o subsídio de apoio ao cuidador informal, que convém fixar-se de uma vez por todas que só é atribuído ao cuidador informal principal, portanto é aquele que não trabalha, que não tem remunerações de espécie nenhuma, é calculado tendo como base o conjunto de rendimentos do próprio cuidador, do agregado familiar do próprio cuidador, o que significa que é preciso declarar se a pessoa cuidada tiver uma reforma, uma pensão, tem que ser declarado. Se houver pessoas que trabalham por conta de outra e no mesmo agregado, tem que ser declarado. E nesse conjunto de rendimentos da família são aplicados fatores de ponderação de acordo com a quantidade de pessoas do mesmo agregado e o valor final não pode exceder 1,3 do IAS. Portanto, só tem direito a subsídio de apoio ao cuidador as famílias que, depois deste cálculo efetuado, tenham rendimentos inferiores a 579 euros. Mesmo essas famílias, o subsídio de apoio corresponde a uma vez o IAS, é o que está na portaria que saiu em 2022, e no ano de 2022 o IAS, salvo erro, são 443 euros. Desses 443 euros são retirados todos os valores que a pessoa cuidada recebe em termos de complemento por dependência ou assistência por terceira pessoa, bem como todos os rendimentos próprios do cuidador informal. E o que é que se entende por rendimentos próprios? Pode ser uma renda, se tiver uma propriedade, pode ser uma pensão de sobrevivência, pode ser uma pensão de alimentos, pode ser inclusivamente, segundo o que eu percebi não há muito tempo, 5% do valor da conta à ordem a 31 de dezembro do ano anterior. Portanto, isto tudo para dizer que deste valor de rendimento ou de atribuição de subsídio ao cuidador, nunca é liquidado os tais 443 euros, mas nesta fase deve rondar um valor médio na ordem dos 300 euros. Acaba por ser este o valor final que o cuidador informal principal recebe. Isto, tal como já foi dito, deveria ser muito bem pensado e muito bem repensado, porque todos cuidando, todos temos trabalho e isto é um bocado injusto, inclusivamente, para quem está a cuidar de outra, em que as despesas são cada vez maiores. Para além de ser uma grande falta de dignidade para o próprio cuidador informal estar a viver à conta dos rendimentos da família. Portanto, começa logo aqui a falta de dignidade. Depois estão definidos por escrito os deveres do cuidador informal, que no fundo é o que a gente faz todos os dias, isto é fácil de ver na lei. Já se falou aqui nos planos de intervenção específicos, que resta saber como é que eles vão ser aplicados, e gostaria aqui de ressalvar que estão incluídos nesta regulamentação não os jovens com idades inferior aos 18 anos, porque esses não podem ser cuidadores informais perante a lei, apesar de cuidarem, e há imensos que cuidam, mas as pessoas com mais de 18 anos que estudam e que podem ter e têm direito a ser considerados como os trabalhadores estudantes desde que tenham o reconhecimento de cuidador informal. E depois há aqui uma última parte que se fala muito pouco, que é sobre os ex-cuidadores, portanto as pessoas quando deixam de cuidar, que têm, não têm direitos nenhuns na regulamentação, com exceção da integração no mercado de trabalho, porque se podem inscrever nos centros de emprego como desempregados de longa duração. E pronto, e não têm direito a mais nada, porque nem lhes foi concedido apoio psicológico, nem ninguém percebeu que quando se para de cuidar
não estamos propriamente nas melhores condições físicas e psicológicas para agarrar um emprego a correr, mas é aquilo que está regulamentado para os ex-cuidadores enfermeiros. Eu, se calhar, ler muito mais da lei não convém, e penso que se porventura houver questões e se conseguirmos pontualmente esclarecer, seria muito mais benéfico. Então, abrimos a participação de quem quiser colocar questões, poderá ou inscrever-se no bate-papo ou levantar aqui a mão para participar. Já tinha aqui a Margarida Campos, não sei se tem alguma questão. Não. É assim, se não há questões nenhumas neste momento... Permite-me, Sim, sim. doutora, eu tinha pedido aqui em particular à doutora Liliana se houvesse alguma questão para mim, porque vou ter que sair, eu tenho todo o gosto em responder, portanto se houver alguma questão responderei, alguma ou algumas, não havendo vou deixar-vos reiterando os meus agradecimentos pelo vosso convite e desejando... Eu gostava de lhe pôr uma questão, se não se importa. Diga, com certeza. É assim, eu tenho muitas dúvidas de como é que estes planos de intervenção ao cuidador informal vão ser feitos por um profissional da saúde, principalmente por um enfermeiro de referência. Gostava de ter a vossa opinião sobre os profissionais já existentes. Acredita que vão ser contratadas mais pessoas para dar apoio aos cuidadores enfermeiros? Não sei se vão ser contratadas mais pessoas, não é? Quiçá a senhora Ministra da Saúde, o senhor Ministro das Finanças, o senhor Primeiro-Ministro poderiam responder a essa questão. Nós bem gostaríamos que assim fosse, porque sabemos com aquilo que já existe que somos manifestamente insuficientes. No fundo, esta situação está agora regulamentada, e vai ter que ser desenvolvida este trabalho de uma forma sistemática, mas não é nada que não fosse feito ao longo dos anos, porque os enfermeiros sempre foram chamados a capacitar os familiares, as pessoas significativas, para cuidar daqueles que ficam no domicílio e que ficam aos seus cuidados. Claro que esta situação e a implementação do plano de intervenção específico, da criação dos grupos de autoajuda, que o enfermeiro também poderá ser mobilizado, porque, como dizem muito bem, é o profissional de saúde, esse profissional de saúde pode ser um enfermeiro, não é? Portanto, para todo esse trabalho era muito bom que realmente houvesse reforços das equipas multiprofissionais, nomeadamente reforço no número de enfermeiros. Mas eu sinceramente não lhe sei dizer. Gostava muito de saber e gostava muito de lhe responder, sim senhora, as equipas vão ser reforçadas. Da nossa parte, vamos sempre fazendo esse apelo no sentido de reforçar, de aumentar o número de profissionais nas equipas, porque sabemos que estão deficitários, nomeadamente os enfermeiros, não é? Obrigada. Nada. Temos a Carolina Sanches. Sim, boa tarde. É o seguinte, pronto, eu sou assistente social no ACE Amadora, portanto estou nos cuidados de saúde primários e diariamente debato-me com muitas situações e atendo muitos utentes que procuram esclarecimentos sobre o estatuto do cuidador informal principal. Pronto, eu gostaria de saber aqui o seguinte, que vão surgindo e há muitas dúvidas. Há bocado falou na possibilidade do cuidador estar em teletrabalho. Falou há pouco qualquer coisa sobre o teletrabalho, que eu não consegui apanhar tudo e queria pedir se era possível repetir o que tinha dito há pouco sobre o teletrabalho, os critérios, portanto, o que é que tinha direito, sobre aqueles cuidadores que estão em teletrabalho. Pronto, há pouco disse qualquer coisa que eu não consegui reter tudo.
Pronto, e gostaria que explicasse melhor. E depois outra questão também é relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal principal, aqui em relação ao apoio, é assim, a maior parte das pessoas que têm, portanto, que têm direito a este tipo de apoio, assim, elas não podem ter nenhuma, portanto, não podem ter nenhuma remuneração mesmo, portanto, a maior parte, há filhos que trabalham, pronto, e esses filhos não poderão ter. Aqui a questão aqui do apoio económico é que não está assim muito, eu já li a lei, portanto, mas de qualquer forma há ali umas nuances que não estão assim muito claras. Pronto, e eu queria que se pudessem esclarecer, agradecia. Obrigada. Então, é assim, vamos começar pelo teletrabalho. Para já, para ter direito a teletrabalho, só podem ser considerados os cuidadores informais não principais. São aqueles que têm uma atividade ainda remunerada. O que é que acontece? A lei do teletrabalho foi aprovada na Assembleia da República em 2021, acho que é a lei 83/2021, não na ótica dos cuidadores informais, mas da regulamentação do próprio teletrabalho. E, em consequência disso, foi adicionado uma linha para o cuidador informal não principal, que lhe dá direito a ter até 4 anos de teletrabalho, desde que tenha o seu reconhecimento como cuidador informal não principal. Estes 4 anos podem ser seguidos ou interpelados. Portanto, isto não foi propriamente uma regulamentação específica para o cuidador informal, mas sim a regulamentação da própria lei do teletrabalho que fez a inclusão do cuidador informal. Relativamente à legislação, tal como a Liliana tinha dito, do Código de Trabalho para o cuidador informal especificamente, ainda não está aprovada e nesta fase equipara-se o cuidador informal não principal. Eles podem usufruir da lei da parentalidade e, sendo reconhecidos, o que a Segurança Social nos diz é que podem fazer acordos de horários ou de flexibilidade de horas de trabalho com as entidades patronais. Portanto, se concordarem muito bem, se não concordarem muito mal, ficam na mesma, mas não há nada que os obrigue a concordar. Portanto, a lei do teletrabalho, essa está definida e eles têm direitos, têm que ter o reconhecimento como cuidador informal não principal e aqui nem sequer há discussão por parte da entidade patronal, desde que tenham condições para dar o teletrabalho. Portanto, isto é o que está na lei. Agora, relativamente ao subsídio de apoio ao cuidador, é assim, para já o cuidador deixa de ser não principal e passa a ser principal porque não oferece qualquer tipo de rendimento. Pronto, é logo a diferença. Ele, cuidador, não tem rendimentos de trabalho, mas pode ter rendimentos de qualquer outra coisa. E o que se estava a tentar explicar é, para se fazer o cálculo do subsídio de apoio ao cuidador informal principal, vão buscar todos os rendimentos da família. Portanto, imaginemos que na família há um casal, marido e mulher, uma pessoa idosa e um filho menor. Pronto, imaginemos. O marido trabalha, a senhora não, a idosa tem uma pensão e o filho, como é óbvio, não ganha nada. Portanto, eles vão somar o salário do marido com a pensão da senhora e aplicam fatores de ponderação. Esses fatores de ponderação são, para o cuidador informal é o 1, para os adultos é 0,7 e para os menores é 0,5. Se somar estes fatores de ponderação todos, neste caso daria 14, 19, daria 2,9. O valor das verbas, quer de pensão, quer de retribuição do marido, eram divididos por estes 2,9, que é o conjunto, é a composição do agregado familiar. Se este valor final der 579 euros para baixo, o cuidador informal tem direito ao subsídio de apoio. Se der 580 para cima, já não tem.
Portanto, não é um valor direto, é o rendimento global da família, de todas as pessoas que compõem o agregado, a dividir pelos fatores de ponderação, considerando o número de pessoas que habitam nesse agregado familiar. E depois também convém dizer às pessoas que elas ficam muito contentes porque vão ter subsídio, que não vão receber os 443 euros. Porque os 443 euros são sempre deduzidos do valor ou do complemento de dependência ou do subsídio de assistência por terceira pessoa. Depende daquilo que a pessoa cuidada tenha. Ok, está bem. Obrigada. Nada. Maria, está uma pergunta no bate-papo. Sim, a pergunta que está aqui é se pode ser considerado cuidador informal não principal se a pessoa-alvo de cuidados tem complemento por dependência. É assim, são duas situações distintas. Para já a pessoa cuidada tem que ter sempre complemento de dependência, que pode ser de primeiro grau ou de segundo grau, para ser considerado cuidador informal. E depois é-se considerado cuidador informal não principal quando se trabalha e principal quando não se oferece rendimentos de trabalho. Portanto, a pergunta não está feita da melhor forma. Claro que pode ser cuidador informal não principal se a pessoa tem um complemento por dependência. Pode. E eu posso responder a isso que sim. Aliás, não pode ser, é considerado cuidador informal principal se a pessoa não tiver complemento de dependência. E no caso das pessoas cuidadas não terem ainda atribuídos complementos por dependência, porque há muitos casos em que se desconhece e não se tratou, a lei permite que se faça em simultâneo os dois pedidos, o pedido de reconhecimento do cuidador informal e o pedido de complemento por dependência para a pessoa cuidada. E os processos vão ser geridos, primeiro o do complemento e depois o do reconhecimento do cuidador informal. Claro que o segundo ficará em stand-by do deferimento ou indeferimento do complemento de dependência. Eu penso que é isto que a pessoa pretende. Portanto, também convém acrescentar que se não houver subsídio de assistência de terceira pessoa ou não houver complemento de dependência, não há reconhecimento de cuidador informal. Não sei se há mais questões. Pronto, Cristina Pereira. Eu gostava de saber se têm números relativamente aos pedidos já feitos, quantos deferimentos de cuidadores principais. Deixe-me só acabar de esclarecer aqui a senhora que ela depois escreveu a dúvida dela, é porque chegou à Segurança Social e disseram se fosse complemento por dependência de primeiro grau não tinha direito, mas olha, isso não é verdade. Porque o que está na lei é que a pessoa que tem complemento por dependência de primeiro grau também pode pedir o reconhecimento, só que é sujeita a uma junta médica de verificação para ver se precisa de cuidados permanentes. Portanto, se lhe disseram isto na Segurança Social, é melhor mostrar-lhe o decreto regulamentar e no decreto regulamentar está escrito que quem tem complemento por dependência de primeiro grau também pode pedir o reconhecimento como cuidador informal. Eu peço desculpa. Já pode dizer. O que eu perguntei foi se há já valores do número de processos que foram deferidos na Segurança Social para cuidadores informais principais. Se têm conhecimento. O que nós temos conhecimento até à data do webinar que realizamos, por acaso, a 29 de março com o Instituto da Segurança Social, é que tinham sido diferidos 7.467 pedidos, sendo que 60% destes é que se referiam a cuidadores principais. Perguntam principais ou não principais? Principais. Portanto, 60% deste volume refere-se a pedidos para cuidadores informais principais. Ok. Deferidos já. Diferidos, 70%. sim.
Sim, mas também convém acrescentar que os pedidos totais são o dobro e que há Sim. cerca de 50% de indeferidos. E eu acho que isto significa muito mais os indeferidos do que os deferidos. E um dos problemas que se levanta há duas questões que se levantam. A primeira é a pessoa cuidada não ter a mesma morada do cuidador informal, porque muita gente se esquece. E isto acontece muito nos idosos, porque eles têm bilhete de identidade vitalício e as pessoas esquecem-se de alterar a morada. E o outro é o consentimento da pessoa cuidada, que também as pessoas não têm o cuidado de perceber que tem que ser a pessoa que estão a tratar que tem que assinar presencialmente ou com a declaração médica, ou então na impossibilidade de o fazer, tem que tratar do maior acompanhado. E como não apresentam esse documento, e nos pedidos que foram submetidos o ano anterior, houve um prazo para entregar estes documentos e não foram entregues, há para aí 50% de indeferimentos. Eu gostava ainda de perguntar outra coisa, que eu acho que percebi bem. Nós temos muitas pessoas cuidadas com demência que não estão capazes de dar esse consentimento, certo? Portanto, têm de ter maior acompanhado. Em que parte da tramitação? Essa parte eu não percebi. É só basta estarem terem solicitado? Basta terem sido solicitado no Ministério Público? É assim, para pedir o reconhecimento, basta ter o comprovativo em como entregaram o pedido do maior acompanhado no Ministério Público. Okay. A Segurança Social dá o reconhecimento e depois dá o prazo de 1 ano para se mostrar a sentença final. É isso que está regulamentado. Portanto, basta entregar o pedido, o reconhecimento avança. E depois no próprio ofício dão-lhe 1 ano para entregar a legislação final. Se eventualmente não a tiver, esse prazo possivelmente também pode ser prorrogado, porque aí há um justificativo em como o tribunal não declarou a sentença. Mas para já é assim que está. Sim. No entanto, quando dizemos basta, é um basta bem longo, não é? Que é um processo extremamente burocrático, este início. Mas pronto, é assim que é. Pois, é assim, eu acho que isso também... Eu não sei se é assim tão burocrático ou não. Eu sei que aquilo é preciso um impresso enorme, cheio de perguntas, de questões, de estados médicos. É preciso a nomeação de 3 pessoas, o que nem sempre é fácil para a maior parte dos cuidadores informais, porque depois não conseguem encontrar 3 pessoas que sejam nomeadas. Sei que é complicado tratar online, portanto as pessoas têm que se deslocar presencialmente ao Ministério Público, há muitas que não sabem, outras que não querem. Sim, é uma das questões que tem levantado graves problemas no pedido do reconhecimento. Por outro lado, a gente também sabe que há aproveitamentos em todas as situações, portanto, também tem que haver aqui alguns limites. O limite imposto foi esse. Existe um comentário no bate-papo que vocês de Tamga. O valor que os cuidadores informais principais nunca será superior a 443 euros, ora um valor inferior ao salário mínimo. É um comentário, penso. Não, é uma pergunta porque tem um ponto de interrogação. Sim, De mas... qualquer das maneiras é assim, por muito que nos custe a nossa associação, aquilo que foi aprovado na lei foi aprovado pelos partidos políticos todos com assento parlamentar na altura, mas a regulamentação da lei foi feita pelo governo. E o governo entende que nós, cuidadores informais, eu digo nós porque eu também sou, temos direito a um subsídio de apoio, não temos um salário, nós não trabalhamos, a gente não faz nada. Portanto, que não fazemos nada, que nós não temos direito a descanso, não temos férias, não temos fins de semana, portanto, se não temos nada disso, também não temos direito ao salário mínimo nacional, quando muito temos direito a um subsídio de apoio. E foi convencionado este ano que o subsídio de apoio seria na base de um IAS. Por acaso o IAS aumentou para 443 euros, portanto, claro que é inferior ao salário mínimo nacional.
mas a percepção e a ótica de regulamentação foi essa. Nós não temos uma entidade patronal, portanto, porque é que devemos ter o salário mínimo nacional? E depois há aqui uma coisa que eu gostava de acrescentar, que me esqueci na altura quando fiz a explicação do estatuto, é que uma das regalias, entre aspas, que os cuidadores informais passaram a ter, foi o poder ter uma carreira contributiva, ou seja, quem é considerado cuidador informal principal e quem tem direito a subsídio de apoio, pode passar a pagar o seguro social voluntário. O seguro social voluntário é um encargo na ordem dos 97 euros, portanto é a aplicação de uma taxa já convencionada de 21,4% sobre o valor do IAS, e é-nos retribuído, é retribuído a quem tem direito ao subsídio 50% desse montante, e que permite aos cuidadores, a partir do momento em que são reconhecidos com direito a subsídio, a passarem a ter uma carreira contributiva. Depois há aqui uma questão que é, se temos a ideia dos graus de escolaridade dos cuidadores informais principais, precisam de apoio no tratamento da documentação. É assim, eu posso responder a isso pelas inúmeras chamadas telefónicas que recebo. E os graus de escolaridade das pessoas que nos contactam são diversos. Vai desde pessoas com graus de ensino superior a pessoas sem escolaridade nenhuma. Eu, para mim, acho que tem que se considerar aqui dois fatores. O primeiro fator é que a maior parte dos cuidadores informais neste país são pessoas envelhecidas, porque a velhice está num país à força toda e quem cuida dos idosos são os idosos. Esses idosos nem sequer sabem que existe um estatuto do cuidador informal. Não sabem, ninguém lhes disse, eles não têm direito, não têm acesso às internets, não aparece na televisão, não aparece naqueles programas muito badalados da televisão, portanto eles não sabem que existe. E não sabemos inclusivamente como é que vamos chegar a eles sem ser pela proximidade, sem ser pelas juntas de freguesia, e as juntas de freguesia até à data também não se dispuseram a apoiar a 100% nessa divulgação. Eu diria que essas pessoas que na nossa ótica serão a maioria dos cuidadores informais não têm literacia suficiente para tratar destes documentos. E seria muito importante haver gabinetes de apoio ao cuidador informal dentro dos próprios municípios, porque aí sim a proximidade ia ajudá-los imenso. Depois, mesmo nos outros com alguma literacia, há situações pontuais como esta do maior acompanhado, atribuição de subsídios, que são questões que nos vão apresentando, mas aí já não se põe a questão da documentação em si, mas dúvidas na interpretação da lei. E, por exemplo, uma das dúvidas que está a causar alguma polémica é porque a regulamentação final, portanto esta que apareceu em 2022, permite que haja um cuidador informal principal por domicílio ou 3 cuidadores informais não principais. Mas a lei não está assim, o artigo não está assim tão bem escrito, não fala no ou, e tem surgido muitas confusões e há muita gente que está a pedir o reconhecimento como cuidador informal e o esposo, por exemplo, pede o não principal. Claro que um dos pedidos vem deferidos. Não sei se respondi à dúvida do ACES Câmara, mas eu pessoalmente acho que os ACES seria de uma extrema importância que eles pudessem ter alguma literacia para apoiar as pessoas que lá aparecem. Era muito bom eles poderem ajudar, dar os impressos, apoiar, porque eu não sei se todos os ACES têm assistentes pessoais, mas se tiverem e se puderem apoiar as pessoas que vão, seria extremamente importante. Desculpe lá, sem dúvida, subscrevo aquilo que está a dizer, porque diariamente me confronto com esse tipo de situações e cada vez mais sinto a necessidade que há muitos cuidadores, portanto a maior parte dos cuidadores que nos chegam ao atendimento no centro de saúde são pessoas que não têm grande formação.
portanto, e que não, muitas vezes nem, pronto, não têm grande formação e não conseguem, portanto, não percebem de internet, não é? Nem conseguem, muitas vezes, agilizar os procedimentos todos, por mais que expliquemos ou que se escreva no papel, portanto, não chegam lá, não dá, e depois também não têm rede de suporte para isso, outras pessoas mais novas para poder ajudar com capacidade, não é? Portanto, para poder ajudar e de facto vimos aqui, eu concordo plenamente consigo, acho que devia existir e deve existir na comunidade gabinetes de apoio ao esclarecimento deste tipo de, portanto, de apoios sociais, sem dúvida alguma. Aliás, nós estamos disponíveis portanto, para esse tipo, aliás, por isso é que gostaríamos também de estar mais esclarecidas, portanto eu falo enquanto representante do grupo, no ACES Amadora, enquanto representante do grupo de assistentes sociais, que gostaríamos de estar mais esclarecidas sobre, portanto, todos os procedimentos portanto, do reconhecimento do estatuto, portanto, do reconhecimento do estatuto informal principal e não principal, portanto, para dar, portanto, depois falar com os utentes e esclarecê-los o máximo possível, sem dúvida alguma. Deixe-me lá fazer aqui um esclarecimento, porque eu agora estava-me a recordar que ultimamente aqui na associação eu recebo imensas chamadas de pessoas com 80 anos que cuidam das esposas ou dos maridos que por sua vez também têm os 80 anos. E vocês também devem ter muitas pessoas... Sim, sem dúvida, sim. E é assim, eles podem ser considerados cuidadores informais principais, podem. Vão ter direito às medidas de apoio todo, que no caso deles até são importantíssimas, nem que seja o apoio domiciliário ou até o descanso do cuidador. Agora, há aqui uma grande questão, que é, eles não têm direito a subsídio de apoio, mesmo que sejam considerados cuidadores informais principais. Porquê? Porque os senhores governantes decidiram que todos os reformados são ricos. Então, como são todos ricos, desde que nós tenhamos a idade da reforma, e nem é preciso ser velho, basta ter 67 anos e não sei quantos meses, já não se tem direito a subsídio de apoio. Portanto, se perguntar dentro dessa faixa etária, é assim, ou tem uma reforma e vive da reformazinha, ou mesmo não tem a reforma, tem que se ver situações pontuais, porque a idade limite para receber subsídio de apoio é exatamente a data da reforma por velhice. E eu estava-me a esquecer de dizer isto, e isto é extremamente importante, porque depois as pessoas ficam muito tristes que afinal são cuidadoras principais, mas o subsídio foi indeferido. Pronto, e é indeferido exatamente porque elas já passaram a data limite em que o subsídio pode ser atribuído. Então, a idade limite é a idade... Da reforma por velhice. Ok. Eu espero bem que isto seja revogado um dia destes, porque todos sabemos que as reformas são valores extremamente baixos e é assim, muito como a baixo, doença sim. ainda pior fica. Mas neste momento é exatamente o que está a acontecer. Eu tenho aqui depois uma informação a dizer que há municípios, como o da Póvoa do Lanhoso, perto de Braga, que criou um gabinete de apoio ao cuidador, sendo efetivamente, temos sentido que é uma forma de apoio à proximidade muito necessária. Sim, nós sabemos que ao longo do país tem havido uma série de municípios que têm criado estes gabinetes de apoio, outros que estão a criar, e acreditamos que num curto espaço de tempo os municípios, de uma forma geral, estejam mais ou menos todos envolvidos. Nesta fase, a realidade local é que nem todos ainda conseguiram envolver-se. Mesmo nós, a associação, temos tido algumas dificuldades com as próprias juntas de freguesia e até agora ainda só conseguimos 3 gabinetes de apoio presenciais. Portanto, eu penso que isto é uma questão de tempo. Aliás, como tudo nesta legislação e neste Estatuto do Cuidador, as pessoas aos poucos vão se apercebendo que existe, que é preciso ter apoio e vão modificando a forma de estar. Portanto, esperemos que num curto espaço de tempo os municípios tenham todos um gabinete de apoio ao cuidador informal. Se calhar passaria a palavra à doutora Narcisa Dias. Muito obrigada, doutora Liliana. A este respeito da comunicação, da transmissão das ideias,
e de chegar com este estatuto às pessoas eventualmente que poderão beneficiar dele, eu queria lembrar a rede de farmácias, a capilaridade da rede de farmácias e com que facilidade, pequenas mensagens, não representaria qualquer gabinete de apoio, isso seria um trabalho mais complexo e mais laboroso, mas um folheto, uma comunicação dirigida, as farmácias podem ter um papel importantíssimo aqui, como tem noutros assuntos, de informação tem relação com a saúde e por isso nós estamos aqui também, para dar uma ideia de que tipo de contributos os farmacêuticos podem dar, e eu penso que pode estar algo esquecido. Eu fiz referência a isso na minha comunicação inicial e queria, porque agora neste momento faz todo sentido, sublinhar esse aspecto uma vez mais. Olha, é assim, o flyer que nós fizemos de divulgação do Estatuto de Cuidador Informal, se for entregue para a ordem distribui pelas farmácias. Eu acho que era ótimo as farmácias conseguirem, na proximidade, entregar às pessoas que lá vão buscar os medicamentos um flyer daqueles, porque de certeza absoluta, pela cor, pelo nome, e eles, a maioria sabe ler, pelo menos ficam alertados para a existência de uma legislação que os pode vir apoiar. Com certeza. Portanto, se calhar a Liliana podia reencaminhar isto para a ordem com o flyer e depois vocês podiam dar apoio nesse sentido. Eu acho que isso era ótimo. Desse modo e de outros que entenderem que possa ser útil. Eu lembrei-me deste porque aquele flyer tem sido de alguma forma apelativo junto das populações locais e nós temos notado isso com as chamadas que nos fazem, inclusivamente os municípios agarraram muito bem a ideia e divulgaram, só que esta divulgação, salvo raríssimas exceções, está a ser feita meio digital e continuamos com o tal problema, o meio digital não chega a todos. Portanto, vocês aqui tinham um papel extremamente importante para darem mão às pessoas. Exatamente. Existe também divulgação com imagem no ecrã, no LCD. Também é muito usado nas farmácias. É outro veículo. Poderá haver outros veículos de transmissão dessa mensagem. Podemos explorar essa oportunidade, que eu julgo que é uma boa oportunidade. Então deixamos isto aqui em stand-by, depois vamos ver isso. Obrigada. Doutora Sónia Guadalupe. Muito obrigada. Creio que ia dizer alguma coisa. Não se ouve. Estava a dizer que tinha aqui uma questão que posso clarificar depois, portanto pode falar. Ok, muito bem. Há pouco tinha colocado a questão de se existem assistentes sociais, por exemplo, em todos os ACES em Portugal. Nos ACES existem também nas unidades locais de saúde, porque nós temos dois sistemas, não é? O Serviço Nacional de Saúde está, os cuidados de saúde primários estão organizados dessas duas formas distintas. No entanto, na generalidade das unidades, depois, portanto, os assistentes sociais estão afetos em geral às unidades de recursos partilhados, não é? Nas unidades mais de proximidade a haver, nem sempre há cobertura total, portanto não há por vezes um assistente social por cada unidade, infelizmente, há uma luta também já de há muitos anos nesse sentido, de haver uma cobertura, de haver inclusive também o reconhecimento de um assistente social de família, portanto de ser um tal profissional de referência, porque se estes já tivessem instituídas estas figuras, digamos assim, já não era necessário estar a duplicar, digamos assim, na legislação, porque este profissional já existia, o recurso já existe, é necessário também capacitá-lo e informá-lo devidamente, porque, como a colega há pouco dizia, uma coisa é ler a legislação, outra coisa é depois interpretar todas as suas nuances, desde logo não fica claro o que era isto, um profissional da saúde. Essa expressão nem existe, nem o profissional da Segurança Social, portanto também não existe, é do sistema, é do Serviço Nacional de Saúde, é do Sistema de Segurança Social, é um profissional de saúde ou um profissional da saúde, porque os assistentes sociais também são profissionais da saúde e de saúde.
e de facto fica desde logo esta confusão. Dizer que muitas vezes quando existe um assistente social no centro de saúde, é um assistente social, geralmente, portanto, num centro de saúde, muitas vezes com populações completamente diferentes, não é? Com abrangências populacionais gigantescas e por vezes alguns que até têm abrangências populacionais pequenas, têm por exemplo uma população extremamente envelhecida e a necessitar de um acompanhamento redobrado, portanto há um conjunto de facto, não somos os únicos profissionais deficitários, os psicólogos por exemplo também são extremamente deficitários nos cuidados primários. Os cuidados primários nunca foram, ou não têm sido uma prioridade, não é? E de facto tem havido sempre a acumulação de déficit. Quer dizer, à partida os recursos já existem, não é necessário criar novos gabinetes, os profissionais têm que ser devidamente informados e capacitados para também poderem promover a tal literacia nas pessoas e promover o seu acesso aos direitos. Desde já, por exemplo, dizer, por vezes um folheto é extremamente importante, mas é preciso também depois traduzi-lo, porque as próprias pessoas que cuidam, muito frequentemente, não se perspectivam a si próprias identitariamente como cuidadores, ou seja, nem sequer elas próprias se identificam como cuidadoras, porque não sabem exatamente em que é que se traduz essa ideia do que é um cuidador. E por vezes, mesmo que olhem, eles que são cuidadores, não se identificam como tal, porque se calhar sempre cuidaram e sempre fez parte, não é? E é interessante também esta dimensão, e se houvesse o tal acompanhamento de maior proximidade efetivo, não é? Não é só na retórica, fica tudo muito bem, mas efetivo, e haver recursos, não é? Dotarem-se de recursos humanos, porque os recursos humanos nestes aspectos é que fazem de facto a diferença. Era também para deixar esta ideia. Pois no meio disto tudo, e no fundo é assim, a gente sabe que saiu uma regulamentação em janeiro, uma portaria em fevereiro, sabemos que vai ser criada uma comissão de acompanhamento que vai seguir a implementação das medidas. A questão é que nem sequer sabemos quando é que as medidas começam a ser implementadas, para sabermos quando é que começa esse ano de acompanhamento e como é que vão ser implementadas. Portanto, há todo aqui um vazio que nós desconhecemos todos. Os que vão ser intervenientes e os que vão precisar da intervenção. Portanto, nós ainda não temos isso tudo clarificado. Mas como temos tido a desculpa de não haver governo, portanto, pode ser que a partir de agora as coisas comecem a funcionar. Eu acrescento algo que disse há pouco, de facto os contactos que temos tido é que têm sido já implementadas algumas ações e algumas equipas, inclusive, ou seja, em algumas unidades locais de saúde, em alguns ASA, já têm sido promovidas algumas equipas intersectoriais, portanto, de segurança social com a saúde, mas isto é um ou dois casos, pronto, não é? Casos ainda muito tenue, como eu disse, e tudo muito desigual. Portanto, não existe um cronograma definido para a implementação das medidas, mas se as medidas estão em lei, elas obviamente deveriam já estar a responder, não é? É assim, a gente escusa de pensar que se estão em lei têm que ser implementadas, porque há muita coisa legislada deste país. Uma coisa é a legislação, outra coisa é o direito, não é? E a efetivação do direito é que nos preocupa. É assim, todos sabemos que não é por estar em lei que têm que ser implementadas, mas é assim, para a parte que nos toca, eu acho que eles não vão ter descanso ainda, portanto, não começarem a implementar. Por isso, é bom que nos aguardem, porque é assim, nós lutamos tanto para ter a legislação, que agora é importante que ela seja mesmo implementada. E depois é assim, depois de 2 anos de pandemia, nós, cuidadores informais, sentimos no direito de que isto seja implementado, porque ninguém se lembrou que nós existíamos em 2 anos de pandemia. Fomos pura e simplesmente ignorados. O setor social foi lembrado, mas os cuidadores informais não existiram. Portanto, a nossa saúde mental ressentiu-se, a nossa saúde ressentiu-se, a saúde das pessoas que cuidamos ressentiu-se, e ninguém se importou com isso, porque nós não contamos para a sociedade. Mas isto é o meu à parte como cuidador informal. Eu queria dizer aqui a uma senhora que me pôs uma questão que é assim, o limite de idade é para o subsídio de apoio ao cuidador informal.
não é para o pedido de reconhecimento. O reconhecimento tem um limite de idade de início, que são os 18 anos, mas não tem limite de idade depois. A questão é que a pessoa que cuida tem que ter condições para cuidar. E estas condições também são muito relativas, que é assim, desde que não tenha nenhuma incapacidade já atribuída, pode ter 90 anos e estar a cuidar de alguém, como acontece em muitos casos. Se lhe dão o reconhecimento ou não, eu depois já não sei, mas que isto continua a acontecer, continua. Portanto, não é por já ter a idade de reforma que não é reconhecido como cuidador informal. Deixa de ter direito ao subsídio de apoio. Está aqui uma senhora a dizer que no Egas Muniz imprimiram um flyer, a fixaram nos gabinetes e estão a divulgar o máximo possível e a disponibilizar informação aos cuidadores. Pois é isso que nós queremos, é chegar mesmo às pessoas que vão à área da saúde, porque aí elas até vão agora e pelo menos ficam alertadas para uma questão. E depois de serem alertadas ou de estarem alertadas, vão procurar ter mais pormenores e certamente vão contatar os gabinetes que lhes vão dar apoios. E penso que os assistentes sociais aqui vão ter um papel extremamente importante. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira ver clarificada. Eu, pelo menos, não estou a ver aqui nada escrito. Não. Nós estivemos a falar de vários profissionais num todo da importância, não falamos ainda muito sobre o apoio psicológico, que é uma das medidas de apoio, e preocupa-nos, uma vez que temos aqui a ordem dos psicólogos presentes, preocupa-nos não havendo apoio psicológico no geral, para a comunidade em geral, em número suficiente, portanto não há psicólogos em número suficiente nos cuidados de saúde primários. Preocupa-nos que, estando legislado, que este apoio de facto não se venha a concretizar e, portanto, as pessoas sentem-se frustradas porque têm uma lei que lhes diz os direitos que têm, mas depois na prática isso pode não acontecer. Não sei se pode fazer algum comentário. Posso. Eu costumo ter uma visão algo positiva das situações. E como disse há bocado a doutora Maria dos Anjos Catapirra, isto é, estamos a iniciar um processo legislativo da implementação de uma lei e isto demora tempo a afinar. Eu gosto de ver, lá está, o copo meio cheio. Existe uma lei que está a ser implementada e que vamos lentamente afinando. Percebo que neste momento, até por esta discussão aqui hoje, a maior parte das partes interessadas estão ainda centradas nas questões mais burocráticas e legais e jurídico-administrativas. Relativamente à questão que colocou, bom, quanto à Ordem dos Psicólogos, tem afirmado publicamente toda a sua preocupação e feito toda a afirmação pública do interesse, da pertinência, da necessidade e da urgência de mais psicólogos nos cuidados sobre primários, na ótica que eu referi há pouco de uma visão de saúde preventiva e holística, portanto, uma visão de saúde não centrada na doença, mas centrada no bem-estar, que é, como eu disse no início, para onde eu acho que esta lei caminha. Se depois o sistema vai conseguir implementar isto, pronto, tenho algumas dúvidas. Eu há bocado estava aqui a ouvir falar e sobre esta questão, uma possibilidade é, à semelhança de outras respostas que existem, isto poder vir a ser externalizado, se calhar com alguma colaboração do terceiro setor, embora esteja muito centrado como deve ser na saúde, porque todas as pessoas cuidadas têm, por definição, algum tipo de problema ligado à saúde. Do ponto de vista dos psicólogos, creio que, e os psicólogos que trabalham no Sistema Nacional de Saúde e nos cuidados de saúde primário, creio que agarrarão isto como mais uma oportunidade e uma oportunidade de fazer aquilo que a boa ciência e prática psicológica indica, que é trabalhar maximizando os recursos, de um princípio que aliás também está previsto
na lei ou no nível da redação, que é da intervenção mínima para maximizar os resultados. Para já, sem grandes avaliações, é isso que nós podemos fazer. Agora, esta é mais uma das respostas possíveis entre as diversas que existem, as diversas tarefas e atribuições dos psicólogos, que provavelmente vai ficar, pelo menos em parte, não coberta, mas vamos vendo. E não vê necessidade, doutor, eu peço desculpa estar agora a fazer-lhe esta pergunta, mas é assim, Sim. Eu vivo numa zona onde o apoio psicológico, mesmo nos cuidados de saúde primários, não existem. Ponto final, não existem, porque há muita gente a precisar e há poucos. Não vê necessidade de incrementarem o número de psicólogos para vir a dar apoio aos cuidadores enfermeiros? Eu vejo antes eu e a Ordem, já, mesmo antes desta lei, a Ordem tem vindo a advogar isso há muitos anos, todos os indicadores, todos os rácios por per capita, por doentes, por utentes, nos indicam isso. Ou seja... Bem, sente-se ali ou saia daí, se faz favor. O papel mesmo atendendo a que o papel dos psicólogos no âmbito dos cuidados de saúde primários não é, nem deve ser um papel de psicoterapeuta de continuidade, isto é, acompanhamento ao longo do tempo, intensivo, em consulta, aquele mais clássico, mesmo tendo em atenção isto, é evidente que vejo necessidade de mais psicólogos em absolutos nos cuidados de saúde primários. Isto é mais uma resposta que se vem a incluir, sem contrapartida do lado dos recursos. E quem diz psicólogos poderá dizer enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, etc., médicos, por aí fora, não é? Mas respondendo à sua pergunta diretamente, sim, vejo necessidade de mais psicólogos nos serviços, nos cuidados de saúde primários, até porque, mais uma vez, esta é daquelas funções que um psicólogo no sistema de saúde pode maximizar a sua intervenção, porque é preventiva e é construtiva, ou seja, tem um efeito multiplicador do recurso que é um psicólogo no Sistema Nacional de Saúde. Okay. Eu peço desculpa, mas a minha pessoa cuidada já entrou no vídeo, já saiu do vídeo, mas que ela já está comigo. Eu peço desculpa. Liliana, podes continuar. Sim. Eu de qualquer maneira queria só dizer que nós não planeamos esta sessão para esclarecimento dos profissionais, mas poderemos fazer trimestralmente uma reunião para exclusivamente esclarecimento de dúvidas sobre a lei, sobre as questões que vão surgindo, se fizer sentido aos profissionais, no sentido de poderem ir dando resposta às questões que se calhar surgem no terreno e que de alguma maneira possam ter uma entidade, neste caso nós disponibilizamos para esclarecer. Também nos disponibilizamos para questões que surjam, como criações de gabinetes de apoio ao cuidador, como a necessidade de divulgação de informação. Criamos este flyer, mas poderemos sempre criar outras infografias caso sintam que faz falta no dia-a-dia, no trabalho e o acompanhamento aos cuidadores. E desde já queríamos agradecer a participação de todos, foi uma sessão bastante, nós não estávamos à espera de tantas pessoas, portanto houve muitas que não conseguiram entrar na sessão porque tínhamos um limite de 100 pessoas, eventualmente justificar-se-á nós realizarmos uma segunda reunião também para esses profissionais. De qualquer maneira deixamos também o e-mail da associação, tudo aquilo que esteja ao nosso alcance que consigamos apoiar-vos indiretamente ou diretamente, estamos disponíveis. Agradecemos também às ordens que estiveram aqui connosco pelo trabalho muito importante que têm também com os profissionais que representam. Achamos que esta lei é muito desafiadora, uma vez que põe as pessoas a trabalhar em conjunto, põe setores, não só a área da área social e a área da saúde a trabalhar em conjunto, mas também todas as questões ligadas com o trabalho, com a formação. Portanto, é uma medida bastante desafiadora neste sentido e, portanto, temos que, de alguma forma, todos conseguir contribuir para que realmente seja possível os cuidadores conseguirem ter o melhor acompanhamento possível
E, antes de mais, nós gostamos sempre de ressalvar isto: existem cuidadores informais porque existem pessoas que precisam de cuidados, pessoas que têm, muitas das vezes não têm os seus direitos representados, que não têm também condições económicas, e é conhecido dos profissionais, portanto as dificuldades que passam, portanto estas dificuldades depois são extensíveis a toda uma família, e portanto nós estamos aqui sempre para defender aquilo que sejam os direitos das pessoas, seja as pessoas de quem cuidamos, seja as pessoas que sejam os cuidadores informais. Contamos em breve ter uma iniciativa que é uma iniciativa que vamos lançar para reforçar critérios de inclusão de cuidadores informais. Assim que a divulgaremos, gostaríamos de ter também a vossa participação. Não demorando mais, agradeço a todos a vossa presença e uma boa tarde a todos. Até à próxima. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Disponham-se.